na Série A do Campeonato Brasileiro e agora tem que operar um grande milagre para seguir nesta competição no ano que vem. E tem que operar mesmo, viu? Eu já inicio emitindo aqui o meu parecer, né? Você me perguntaria, eu imagino que muitos vão me perguntar, Anderson, qual a sua opinião sobre a situação atual do Vitória? Se você me perguntasse ontem, eu diria, já era, já foi, joguei a toalha. Só que aí hoje, Júnior Ribeiro, um torcedor do Vitória, lá no Instagram, ele me deu um fio de esperança. Em que sentido? Enviando-me a tabela de classificação do ano passado, na mesma circunstância atual, na mesma 25ª rodada, e estávamos numa questão bem parecida sobre pontuação, né? 22 pontos a 6 pontos, a 5 pontos, né, do primeiro fora da zona de rebaixamento, com jogos a mais do que alguns times que estavam acima de nós também. E esse é o único detalhe que me dá o fio de esperança. Se você me perguntar, você acredita na permanência do Vitória? E eu lhe disser, com certeza eu estaria mentindo. Eu estaria sendo leviano com você, eu estaria querendo jogar para o povo, né? E na verdade eu estaria querendo te fazer de bobo ou de boba. E eu não tô aqui para isso, eu não me propus a estar aqui para fazer ninguém de otário. Eu me propus estar aqui para falar o que eu penso e para expressar o meu sentimento. E o meu sentimento verdadeiro nesse exato momento é procurar algo ao que me apegar. E se existe algo que possa me apegar, é apenas isso. No sentido futebolístico da coisa, razão da coisa. É justamente que estávamos na mesma situação ano passado e esse ano repetiu o feito sobre pontuação. Ano passado a gente tinha 2 vitórias a mais, isso também é um ponto a se destacar, que não é positivo, né? É um ponto negativo. Mas em todos os outros quesitos, pessoal, estamos muito diferentes. Se for comparar, né? Ano passado a gente tinha Wagner Leonardo, hoje temos Zé Marcos. Ano passado, claro que não é titular, mas tá ali e fez o que fez no último jogo. A gente tinha Lucas Esteves na sua melhor fase da vida e parecendo o Roberto Carlos jogando futebol. A gente tinha o Alejandro, que se tornaria o maior artilheiro da Série A junto com o Yuri Alberto, o primeiro artilheiro da história de uma Série A de Campeonato Brasileiro do Vitória. Então, no caso total, né? Primeiro artilheiro total. Então, existiam algumas questões ano passado. O Carpini já estava aqui, já tinha chegado há algum tempo, já tinha começado a identificar, a recuperar o que tinha que recuperar e a buscar aí a alavancada. Então existiam alguns outros pontos. Agora, nós vamos precisar criar. Criar o quê? Criar o novo Alejandro, que a gente imaginou que poderia ser o Kaiser, mas nesses últimos recortes aí, nos últimos 2, 3 jogos, o Kaiser é muito mal, muito abaixo. Talvez se contaminando negativamente, né, com o restante do elenco que vai vir nessa péssima fase. E aí você vai para o outro recorte, que é justamente a zaga, onde, como citei, tínhamos o Wagner Leonardo. Hoje nós temos Alter, que não vive uma boa fase. E ali nós estávamos num processo de construção de uma equipe que no final conseguiria conquistar o objetivo. E para quem olhar o fim da tabela vai dizer assim, pô, Vitória não penou não, pô, foi de boa. Foi normal, foi massa ali, ó, ficou em 11º, uma zorra. Então vai ter que repetir esse feito de novo, vai ter que ser um milagre de novo. Só que esse milagre de novo é maior do que o do ano passado, pelo que eu acabei de explicar. Porque a partir de agora vamos ter que começar a criar esses novos, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Mateuzinho precisa voltar a jogar bola, inclusive, diga-se de passagem. O Alejandro também, que deixou a gente, vai ter que criar novos e o técnico que está chegando me deixou uma boa impressão, taticamente falando. O Jair Ventura me deixou uma boa impressão. Ontem falei sobre isso, vi um Vitória organizado. Porém, até que ponto ele vai conseguir? Tem um limite do treinador. O treinador não entra em campo, ele faz com que o time chegue no ataque para fazer o gol e evita com que sofra o gol. Só que ele não tá na cabeça de Zé Marcos para cabecear a bola para trás, como ele fez. Ele não tá no pé de Aitor para pôr a bola para dentro quando teve a oportunidade claríssima de gol. E por aí vai. Assim como o Carpini também não tinha, assim como o Léo Condé também não tinha, assim como o Busto também não tinha.
Assim como eles não tinham, o Jair também não tem. Só que o que eu tô querendo citar será que as peças que o Vitória dispõe em seu elenco atualmente vão conseguir compreender as ideias táticas do Jair Ventura e pôr em prática tecnicamente, nos livrando de novo do rebaixamento? É nisso que eu preciso acreditar. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu não tô dizendo que é nisso que eu não acredito. É nisso que eu preciso acreditar. E acho que você também. Porque todos nós torcemos pela permanência do Vitória. Todos nós que torcemos pelo Vitória, obviamente, queremos que o Vitória siga na Série A, independentemente de qualquer coisa. Seu sentimento de torcedor. Se você é Vitória de fato, você quer que o Vitória siga na Série A do Brasileiro. Então, o que nós queremos é o melhor pro clube. Só que a gente precisa ver, cara. A gente precisa enxergar no time a vontade de acertar que a gente viu contra o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Embora a gente tenha sofrido bastante. Boa noite, Anderson. Não é no clima que a gente gostaria, né? Afinal, Vitória vive uma má fase. Porém, eu entendo o que você falou, Anderson, seu parecer inicial a respeito da situação ser parecida com a do ano passado, naqueles aspectos que você citou. E é o que o torcedor tem que fazer mesmo, se apegar a alguma coisa, aqueles que ainda acreditam, né? Tentar fazer com que o ânimo não caia 100% ao ponto de você achar que é impossível a permanência. E eu entendo mesmo, tá? Eu não me apegaria a isso, mas eu entendo e acho que é correto também para aqueles que ainda acreditam ter alguma coisa a se apegar. Eu acho que o Vitória precisa trazer o ânimo de volta para o torcedor. Da forma que está, eu não consigo reunir condições de ter algo a me apegar, sabe? O próprio Vitória pode me devolver isso, ou melhor, pode nos devolver isso para os torcedores em geral, que é, quem sabe, tendo uma arrancada, como teve ano passado, quem sabe vencer uma sequência de jogos, como fez ano passado, mas o cenário é complicado. A gente, apesar de não ter os jogadores que nós tínhamos, como você mesmo citou, até em termos de tabela, a situação é diferente, né? Ano passado, nós enfrentávamos os nossos concorrentes no final do campeonato. E esta vez está sendo agora no início do segundo turno. Outro parâmetro também é que no ano passado, mesmo a gente estando na mesma pontuação que esse ano, nessa rodada, nós já tínhamos algumas vitórias a mais. E eu lembro aqui de cabeça facilmente. A gente venceu ano passado, nesta ocasião, né, trazendo para a rodada que estamos hoje, a gente já tinha vencido Criciúma, Fluminense, Internacional, Galo, Palmeiras, Cuiabá. Só aí eu citei 6 vitórias, que eu me lembrei de cabeça rapidamente, que é o primeiro critério de desempate também. Então é isso. O próprio Vitória pode nos devolver esse ânimo. Quem sabe, começando contra o Ceará na próxima quinta-feira, é uma oportunidade, talvez, de um ultimato. Porque, sendo sincero, a maioria eu acho que está descrente com a permanência do Vitória. Mas você perder para o Ceará no Barradão, eu acho que seria um golpe fatal. Sabe? Eu creio que tornaria com que a maioria absoluta dos torcedores, aí sim, não fossem crentes nisso. E eu espero que não seja o caso. Espero que o Vitória vença e chegue lá em São Januário, vença novamente, para que a gente tenha um pavio com o Barradão lotado e busque a terceira vitória consecutiva. Olha, o nosso Igor Brandão mandou aqui também, agradecendo mais uma vez para ele, a ele, né, um comparativo de como estava no ano passado a tabela de classificação e como está esse ano, né? Até ali o 15º colocado. Ano passado é a tabela que está acima. Você via ali o Juventude com 29 pontos, o Grêmio tinha 27, Corinthians 25, Vitória 22. Veja que os que caíram posteriormente, né, nem estavam em 15º naquela oportunidade. Mas, Galindo, os times que caíram ano passado, me lembra aí, Atlético Paranaense e Criciúma. Criciúma. Foi. Eles não estavam nem em 15º. Criciúma... Criciúma e Atlético Paranaense. Os dois não estavam nem em 15º. Ou seja, não eram nem porteiro, nem auxiliar de porteiro da zona de rebaixamento. A gente tinha os mesmos 22 pontos e o 16º tinha 27, que era o Grêmio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Gabriel. De fato, a situação está bem semelhante. Aqui, botar na tela direitinho agora aí. A situação está bem semelhante ao 2024. Sobre questão de pontos. Você vê que vitórias a gente tem 4 só. No passado a gente tinha 6. Saldo de gol tínhamos menos 13. Esse ano temos menos 18. Menos 18. Que já é
o segundo critério, ou seja, horroroso também. Depois de tomar aqueles 8 lá do Flamengo, né? E aí, o que a gente pode apegar-se, como eu disse, é sobre a questão de pontuação. O Santos, Gabriel Galindo, eu só vejo o Santos com o fator Vojvoda, assim, pra seguir na briga e conseguir ficar na Série A. Eu não sei não, o Santos, eu começo a ficar na dúvida sobre o Santos, viu, seu Gabriel? Não digo nem sobre o Anderson, Vitória, assim, analisando. desculpe lhe interromper, fazendo isso de novo, né, pela 7ª vez, só hoje. O Santos Futebol Cabelei. Clube, ele, não digo nem assim pelo Vitória e tal, dá pra nós passarmos ele, mas tô falando sobre o próprio Santos, assim, não sei não, Gabriel. Anderson, eu até tô parando de assistir jogos dos concorrentes, porque que nem você com o Vasco, eu tô ficando triste. Eu não tô vendo os times darem margem pra gente falar, pô, esse aí vai vir, viu? Esse aí, rapaz. Não, o Santos tá jogando bem, o Vasco tá jogando bem, sabe? Até os times que estão conosco na zona de rebaixamento estão jogando melhor que o Vitória. Eu, sendo muito sincero aqui, eu acho que só o Juventude que eu vejo atrás do Vitória nesse momento em termos de futebol jogado. Mas o Fortaleza, quando joga no Castelão, joga melhor que o Vitória. O Sport tem uma postura melhor que a do Vitória, sabe? É porque o Sport já está afundado no fundo do poço. E aí a gente ignora. Mas quando a gente para assistir um jogo do Sport, com a bola no pé, eu acho que o Sport bate de frente com o Vitória sim. Enfim, falando do que importa, tem times que estão em baixa e eu torço para que sejam puxados, mas ao mesmo tempo estou um pouco descrente disso, que são os próprios Ceará. Acho que a gente tem a oportunidade agora, em caso de derrota deles hoje para o São Paulo, né? Lembrando que o jogo começa daqui a 6 minutos. Em caso de derrota deles para o São Paulo hoje, a gente vencendo eles no Barradão, traz eles de novo para a briga. Eu tenho fé nisso. E até porque é um time muito físico do Léo Condé, que você fala sempre, né? Sempre vem sua voz na cabeça. Tem um rapazinho lá chamado Diego Camimura. Ele prepara bem a resistência dos caras, mas ao mesmo tempo são tão exigidos que uma hora cobra. Uma hora o campeonato cobra. E principalmente porque agora teremos jogos meio e final de semana. Não é só com de uma em uma semana como tínhamos anteriormente. Então esses caras vão sofrer mais, porque eles marcam de forma individual, não é por zona, perseguição o tempo todo. A gente tem sim como trazer o Ceará para a briga, além do RB, que eu já falo há algum tempo, que apesar de eu achar que é um time bom, tem dado muitos vacilos, tem tido muitos tropeços, e são as minhas duas esperanças aí para que voltem para a briga e que caiam no lugar do Vitória. Feito, Gabriel Galindo.